Mateus capítulo 6, nós estaremos lendo a partir do versículo 19. O tema dessa noite é o verdadeiro tesouro das nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí o teu tesouro, aí estará o teu coração. Até aí, vamos orar então? Nosso Deus e Pai, pedimos a tua graça e misericórdia nessa reunião. Sabemos, ó Deus, dos nossos muitos pecados e das nossas limitações como homens. Mas nós sabemos, ó Deus, que se o teu Espírito, ó Deus, se mover em nossas vidas, se o teu Espírito tocar em nosso coração, se o teu Espírito, ó Deus, tirar, ó Deus, as escamas dos nossos olhos e destampar os nossos ouvidos, então, ó Deus, poderemos entender a tua palavra, compreender, ó Deus, ao que a Bíblia por completo se refere. E então, ó Deus, ao entendermos o teu Evangelho, podemos então sermos salvos, ó Deus, e como promessa herdarmos a vida eterna. Por isso pedimos a Ti, ó Deus, não nos deixe sair deste lugar, ó Deus, como entramos, não nos deixe sair perdidos deste lugar, não nos deixe sair cegos deste lugar, mas Senhor, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ter fé, ajuda, ó Deus, a compreendermos a Tua palavra, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a crermos nela, ó Deus, porque sabemos que a salvação, ó Deus, não vem de nós, não vem das nossas obras, não vem pelos nossos méritos, mas é um dom a qual o Senhor nos dá gratuitamente. Por isso, ó Deus, nos ajuda nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, porque nós vivemos nesse mundo para acumular riquezas, sendo que tudo é passageiro. Por que nós vivemos correndo atrás das coisas deste mundo? E muitas vezes dedicando toda a nossa vida, todo o nosso tempo, nas coisas deste mundo. A resposta para nós é por causa dos nossos pecados. A palavra pecado significa nós errarmos o nosso alvo, nós perdermos o alvo. Todos nós somos pecadores, não há um justo sequer entre nós, todos nós erramos o alvo, todos nós nos desviamos do caminho certo, todos nós, e por causa do pecado, constantemente, nós perdemos o verdadeiro alvo das nossas vidas, nós constantemente tiramos os olhos de Cristo. Vocês lembram de Pedro? Quando ele estava caminhando por sobre as águas, de repente veio a tempestade, de repente veio os fortes ventos, e Pedro, a Bíblia diz que ele tira os olhos de Cristo, ele olha para aquela circunstância, e logo ele vem a afundar. Assim acontece constantemente com todos nós, quando tiramos os nossos olhos de Cristo, nós afundamos nos prazeres deste mundo, constantemente, nós tiramos os olhos dos céus, e nos esquecemos que nós somos peregrinos e forasteiros por este mundo. Nós constantemente, observe, nós tiramos os nossos olhos dos céus e começamos a colocar os nossos olhos neste mundo. E a Bíblia diz que nós somos apenas peregrinos e forasteiros, nós estamos de passagem.
O fim das nossas vidas não é esse mundo. O fim das nossas vidas é o céu, é a eternidade. Constantemente queremos fazer a nossa morada eterna aqui neste mundo, como novamente o apóstolo Pedro, quando houve a transfiguração de Cristo, logo quando os céus se abriram, então Pedro, João e Tiago, eles veem o céu aberto, e logo eles veem Jesus, o Senhor Jesus, conversando com Moisés e com Elias, e a primeira reação de Pedro é: vamos fazer barracas aqui para nós, para que moremos aqui. O homem, constantemente, por causa dos seus pecados, ele tenta buscar e viver como se o mundo fosse a sua eternidade, e não como se fosse o céu. Martinho Lutero diz que todos os dias nós precisamos de ouvirmos o Evangelho. Todos os dias nós precisamos de ouvir a respeito de Cristo. E ele diz, por quê? Porque todos os dias nós nos esquecemos. O pecado ele é tão forte no coração do homem, que um pouco que o homem se distancia do Evangelho de Cristo, ele se desvia facilmente. Se nós não ouvirmos a respeito de Cristo todos os dias, o mundo nos consome. Se nós não ouvirmos a respeito das Escrituras todos os dias, facilmente cairemos e cairemos neste mundo. Nós precisamos de ouvir todos os dias a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. Todos os dias nós devemos nos lembrar que nós somos pó e que ao pó nós voltaremos. Todos os dias nós devemos nos lembrar que haverá um julgamento no final para todos os homens, e esse julgamento será feito por um Deus santo e justo. Todos os dias nós devemos nos lembrar que só seremos salvos pela justiça de Cristo. Todos os dias nós devemos nos lembrar que a nossa morada final não é a terra, mas é o céu. Todos os dias nós devemos ouvir o Evangelho, porque todos os dias nós nos desviamos dele. Jesus aqui, irmãos, nessa passagem, ele vai nos advertir sobre a loucura do homem de juntar tesouros na terra. Tudo pode ser destruído ou perdido a qualquer momento. Roupas caras naquela época tinham sua grande importância nos tesouros dos homens. As vestimentas naquela época eram muito caras, eram como tesouros. Você via quando os reis iam encontrar outros reis, eles levavam vestimentas, devido ao alto valor, ao alto custo, em que havia nas roupas, como tesouros aos homens e mulheres naquela época. Mas uma pequena traça seria uma grande ameaça para tal riqueza, assim como a ferrugem, também para a destruição de toda aquela roupa. Naquela época também, era comum que os ladrões, eles cavassem as paredes. As paredes das casas eram feitas de barro. Então os ladrões facilmente, eles cavucavam a parede, para eles então poderem entrar nas casas e roubar as casas. Então era fácil de serem roubados e perderem tudo o que eles tinham naquela época. Mas Jesus diz para nós, no céu, todos os nossos tesouros estão seguros. No céu, todo o nosso tesouro estará seguro. Era um grande erro comum naquela época dos judeus, de dar grande ênfase às riquezas materiais, como se fosse uma evidência da aprovação de Deus. Eles entendiam, os judeus, que se eles fossem ricos, era porque Deus estava com eles, e eles estavam no caminho certo. Então eles tinham esse pensamento, esse entendimento, a respeito da riqueza. Mas Jesus, ele explica para nós, que os tesouros sobre essa terra, são passageiros.
podendo ser perdidos a qualquer momento, por causa de traças e ladrões, por qualquer coisa. Nós hoje podemos ter, amanhã podemos não ter. Hoje podemos estar de pé, amanhã podemos não estar de pé. Hoje podemos ter comidas, boas roupas, carros, casas. Amanhã podemos não ter nada. Confiar nas riquezas é um grande fracasso para o homem, porque hoje nós temos, amanhã podemos não ter. É algo totalmente inseguro para nós. E Jesus, ele vai nos falar isso, que o cidadão do reino deveria antes ajuntar tesouros no céu, concentrando-se totalmente a sua vida na justiça de Cristo. O homem verdadeiramente sábio é o que constrói a sua felicidade sobre aquelas coisas que ninguém pode lhe tirar, cuja posse é independente dos azares e mudanças desse mundo. Tudo o que se faz com o seu prazer, dependendo dessas coisas ilusórias, estaremos condenados às frustrações. Todos aqueles que viverem para as coisas materiais deste mundo serão frustrados no final, porque neste mundo nada permanecerá, tudo passará, tudo terminará. Todo homem cujo tesouro está nas coisas, mais cedo ou mais tarde o perderá, porque as coisas não estão dotadas de permanência eterna. Não há nada que dure neste mundo para sempre. Em uma certa oportunidade, um homem chamado Dr. Johnson, ele estava passeando por um maravilhoso castelo na Europa, e os seus belos parques que o rodeavam aquele castelo. Quando ele acabou de ver tudo aquilo, ele voltou-se para os seus companheiros e lhes disse: estas são as coisas que nos fazem tão difícil de morrer. Em uma certa oportunidade, o Dr. Johnson, ele estava lá com os seus companheiros, e eles começaram a visitar aqueles lindos castelos da Europa que a gente sempre vê na televisão, e aqueles belos parques e jardins que rodeavam aquele castelo, todas aquelas construções, aquelas coisas maravilhosas, que brilhavam aos olhos dos homens. E quando ele termina aquele passeio, aquela viagem, ele logo se volta para os seus companheiros. Então ele vai dizer para os seus companheiros essa frase: estas coisas nos fazem tão difícil de morrer. Nós nos apegamos tanto nas coisas deste mundo, que nós não queremos ir para o céu. O nosso coração, ele é tão enganoso, que muitas vezes desejamos e olhamos muitas vezes belezas desse mundo, e colocamos os nossos olhos e o nosso coração tanto nas coisas deste mundo, que nós não queremos mais ir para o céu, que nós queremos continuar aqui na terra. Esse é o coração de todos os homens por causa do pecado. Irmãos, qual é o nosso verdadeiro tesouro? Qual é realmente aquilo que está em nosso coração? O que realmente nós desejamos na vida enquanto nós estamos aqui? O que é principal para nós? O que nós mais amamos nesse mundo? Essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer da nossa vida, se nós quisermos continuarmos rumo ao céu. Nós somos fadados, irmãos, a desistirmos no meio do caminho, a pararmos e a desanimarmos pelas coisas deste mundo. Mas o Senhor Jesus, ele vem nos animar, para que nós continuemos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e não para as coisas passageiras desse mundo. Tudo um dia vai passar, tudo um dia vai acabar, e onde nós temos colocado realmente o nosso coração? Jesus, ele nunca afirmou que este mundo carecesse de importância. Nós sabemos de muitas coisas que são importantes, mas ele disse e repetiu várias vezes que a importância deste mundo
não está nele mesmo, mas sim naquilo qual ele nos conduz. Este mundo não é um fim das nossas vidas, mas somente uma estação no caminho. Nós estamos de passagem, nós estamos caminhando por este mundo, porque nós temos um lugar para chegar, um lugar final. Não é este mundo. Não coloque o teu coração neste mundo, de forma em que você viva para este mundo, porque grande será a nossa frustração no final, quando nós percebermos que tudo isso passará, e que tudo isso passou em nossas vidas. Portanto, ninguém deve entregar o seu coração a este mundo, e as coisas que a este mundo pertencem, pois os nossos olhos devem estar fixos permanentemente na meta que nos espera além deste mundo, que é o céu. Vamos ao texto. Novamente, Mateus 6, 19. Esse sermão é o Sermão do Monte, a qual Jesus, ele está trazendo graça e luz ao coração dos homens que estão em trevas. Ele vai trazer essa iluminação ao nosso coração, porque aqueles homens, eles estavam vivendo na morte dos seus pecados, e agora ele vai mostrar para nós agora, trazer graça, para que nós possamos firmar a nossa fé nele, e os nossos olhos ao céu. Então ele diz assim para nós: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Não acumuleis. A palavra acumular aqui no grego significa armazenar riquezas. Então Jesus, ele começa, após falar sobre a prática da piedade, ele fala agora para os irmãos: irmãos, não vivam essa vida para armazenar riqueza em seus corações, riquezas desse mundo. Não acumuleis, não armazenem, não vivem para esse mundo. Não acumuleis para vós outros tesouros. A palavra aqui tesouro no grego significa coleção de tesouros, coleções de riquezas. Ele está falando para nós: atente, olha a vida de vocês. Vocês estão vivendo neste mundo para fazerem coleções de riquezas. Vocês vivem para colecionar coisas para vocês, coisas desse mundo para vocês, para armazenar. É um saco sem fundo. O homem quer, ele nunca está contente, ele nunca está satisfeito. O homem vive neste mundo atrás de riquezas, mais riquezas, buscando mais coisas materiais, buscando mais coisas neste mundo. O homem, ele quer encher o coração dele, o vazio que está no coração do homem, ele quer preencher com as coisas deste mundo. Aquele vazio que todo homem tem, que só Deus pode preencher. O homem, pela sua cegueira espiritual, pelo teu pecado, que fez ele errar o alvo, agora ele quer encher deste mundo, ele quer encher das riquezas, ele quer encher dos tesouros desse mundo. E Jesus, ele vai deixar bem claro para nós, e ele diz então: não façam isso, não vivam dessa forma, não vivam para este mundo, não vivam para que o teu coração seja cheio das coisas deste mundo, mas vivam para a glória de Deus, vivam para Deus, coloquem os teus olhos em Deus, coloquem o teu coração em Deus. Nós estamos, meus irmãos, nós vivemos para esse mundo. Observem as nossas vidas, observem os nossos desejos, observem o nosso coração, observe como nós amamos esse mundo. Aquela palavra não serve somente para eles naquela época, mas serve para todos nós. Nós colocamos demasiadamente o nosso coração nas coisas deste mundo, e ele diz para nós:
Não façam isso, porque a traça, ela vai corroer, os ladrões vão roubar, e um dia você perderá tudo. Mas ele diz no versículo 20, mas ajuntai, é a mesma palavra no grego de acumulei, mas ajuntai, acumulai, armazenai riquezas para vós outros, tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Por quê? Onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E diante disso, nós vamos ler novamente, lá em Marcos capítulo 10, sobre aquele jovem rico. Vamos abrir lá, Marcos capítulo 10, no versículo 17. Marcos 10, 17. E nós vamos falar agora sobre o perigo da riqueza. O perigo de amar demasiadamente algo desse mundo. E aqui vai falar sobre essa história desse jovem rico que foi até Cristo. Marcos 10, 17 diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então o jovem rico chega até Jesus, e ele vai até Jesus e diz: Jesus, bom mestre, o que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já começa falando para ele: por que tu me chamas bom? Não que Jesus não era bom, mas é que aquele jovem se achava bom. Era que é o costume daquela época chamar os mestres de bom mestre, ô bom pastor, meu pastorzinho querido. Como a gente não vê as pessoas falando nisso, né? Para o homem, não fala para Jesus não, para o homem mesmo. Esse meu pastor é bênção, meu pastor é bom, Eu falei: não, ninguém é bom, o seu pastor não é bom, você não é bom, eu não sou bom, ninguém é bom. Bom é um só, que é Deus. Todos os homens são maus e pecadores. Então ele começa mostrando para nós aqui que somente um é bom. Por quê? Para nós deixarmos de confiar em nós. Talvez você chegou aqui neste lugar achando que era bom. Não, eu sou bom, eu vou para o céu porque eu sou bom, eu vou para o céu porque eu sou fiel nos dízimos, eu vou para o céu porque eu faço coisas boas. Não, você não é bom, somente Deus é bom. Nós não somos salvos por boas obras, e aqui Jesus começa a nos mostrar a respeito disso, para nós pararmos de confiarmos em nós, para pararmos de confiar em nossas riquezas, em nossas posses, em nosso trabalho, naquilo que nós temos. Nós muitas vezes confiamos muito mais em nós, muito mais em nossos bens materiais, muito mais em nossa aposentadoria, muito mais em nosso trabalho, do que no próprio Deus. E Jesus vai dizer: bom é um só, e esse é Deus. No versículo 19, como então herdar a vida eterna? Versículo 19 vai responder: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então aquele jovem respondeu: mestre, só isso? Tudo isso eu já tenho feito, eu tenho observado desde a minha juventude. Essa palavra observado no grego
ela significa guardado de modo a não violar nenhum mandamento. Ele respondeu para Cristo: você sabe os mandamentos? Ele falou: sei, e eu cumpro perfeitamente cada um deles. Olha como que é o coração do homem. Ele se achava bom, porque ele achava que ele cumpria com perfeição a lei, que ele obedecia os mandamentos da lei, que ele fazia tudo aquilo. Então, Senhor, eu vou para o céu, porque isso já faço, faz tempo. E muitas vezes é o pensamento nosso. Somos orgulhosos, somos soberbos, e achamos que cumprimos os mandamentos. Nós já estudamos aqui no Sermão do Monte que ninguém foi capaz de cumprir os mandamentos. Tiago diz: se nós tropeçarmos em um só ponto da lei, nós nos tornamos culpados de toda a lei. Nós já falamos o nome de Deus em vão, nós já adoramos outros deuses, nós já nos curvamos diante de imagens de escultura, nós já desobedecemos os nossos pais, nós já mentimos, nós já cobiçamos, nós quebramos toda a lei, nós somos completamente maus, nós somos todos pecadores. Mas o engano do coração daquele jovem, ele não se via dessa forma, ele se via merecedor do céu, uma pessoa boa e que obedecia toda a lei. Mas você sabe o que Jesus vai dizer para ele? Jesus então olha bem nos olhos dele, versículo 21, fitando, olhando bem dentro do coração dele, bem dentro dos olhos dele. Imagina o olhar de Jesus naquele momento, porque Jesus veio para nos salvar da própria lei, da própria ira de Deus, dos nossos próprios pecados. Se alguém cumprisse toda a lei, não era necessário ele vir. Jesus então olha no coração daquele homem, daquele jovem, e ele ama aquele jovem com muito amor, e ele então vai falar para ele: você só precisa então fazer mais uma coisa, somente uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus então vai falar para aquele jovem: você só precisa de fazer então mais uma coisa, você já fez tudo, uma coisa só então te falta. Entrega tudo o que você tem aos pobres, vem e segue-me. Quando nós observamos isso, o primeiro grande mandamento da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este jovem, ao ouvir isso, ele nega o maior mandamento da Bíblia, que é entregar todas as coisas por amor de Deus. Na verdade, aquele jovem, ele não cumpria a lei de Deus. Havia apenas uma vestimenta religiosa na vida daquele jovem, mas ele não cumpria a lei de Deus. Ele nega, ele renuncia ao maior mandamento da Bíblia, de amar Deus acima de todas as coisas. Então no 22 diz: ele porém então jovem, contrariado com as palavras de Jesus, ele então retira-se triste, ele vai embora, porque era dono de muitas propriedades. Aquele jovem então, ao ouvir isso, ele vai embora, ele vira as costas para Jesus e vai embora triste para a sua casa. No 23, então Jesus, imagina aquilo acontecendo, aquilo estava em público, aquilo acontecendo. Jesus então olha ao redor e disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Então os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados e diziam entre si: então, quem
pode ser salvo. No entendimento deles, uma pessoa que era rica, era uma pessoa que tinha Deus, era uma pessoa que era cheia de Deus, que era merecedor de Deus e que era salvo. Quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ser salvo, eles ficaram maravilhados. Eles ficaram, e agora? Imagina um perguntando para o outro: nós achávamos que o rico ia para o céu, mas se o rico não vai para o céu, quem pode ir? Porque eram todos mais pobres. Se o mais rico, que eles achavam que eram merecedores do céu, não podiam ser salvos pelas suas riquezas, então eles perguntam uns para os outros: quem então pode ser salvo? E então Jesus vai responder no versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo pelas suas boas obras? Quem pode ser salvo por tentar cumprir os mandamentos? Quem pode ser salvo por ser rico? Quem pode ser salvo por qualquer coisa deste mundo? A resposta de Jesus é: ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Nenhum de nós podemos nos salvar, nenhum de nós podemos fazer nada para entrar no céu, nenhum de nós somos capazes de sermos salvos por aquilo que nós fizermos. Ninguém pode ser salvo pelos seus méritos, ninguém pode ser salvo por nada. O homem só pode ser salvo por meio de Deus. Para os homens, a salvação é impossível. É impossível você tentar se salvar. É impossível você tentar algo fora de Cristo. Fora de Cristo, nenhum homem será salvo. Todos nós precisamos de Deus para sermos salvos. Isso é importante nós entendermos, porque muitas vezes estamos acumulando riquezas que são passageiras deste mundo, estamos colocando o nosso coração em deuses estranhos, estamos colocando a nossa vida em coisas que nós não vamos levar. Se os nossos olhos se fecharem agora, tudo ficará, não levaremos sequer a nossa própria roupa que estamos vestidos aqui neste lugar. Para nós, os homens, não há como nos salvar, mas para Deus, mas em Deus, mas em Cristo, todos podem ser salvos. É isso o que o Senhor, Ele quer nos ensinar. Em quem nós temos confiado. É isso que foi a resposta de Jesus aqui para os discípulos. Ele diz assim no versículo 24: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O grande problema dos homens não é a riqueza deste mundo, mas é nós confiarmos na riqueza, é nós confiarmos em nós diante da riqueza, é nós confiarmos em nosso trabalho, em nossas forças, é nós confiarmos em nós para as coisas deste mundo. Talvez muitos de nós estamos construindo a nossa vida neste mundo, confiando em nossas próprias mãos, e no fim achamos que vamos herdar a vida eterna. Mas Jesus diz: aqueles que confiam nas suas coisas, aqueles que confiam em suas riquezas, aqueles que confiam em seus próprios corações, eles não herdarão a vida eterna. Nós precisamos, igreja, confiar no Senhor. Nós precisamos
é amar o Senhor. Estamos amando muito mais as riquezas desse mundo do que as riquezas do céu. Estamos dedicando a nossa vida somente para este mundo. E temos nos esquecido que este mundo não é o nosso fim, mas o céu. E o que era então ajuntar riquezas, tesouros no céu? Vamos lá em Apocalipse capítulo 3. O que é nós juntarmos riquezas no céu? E nós vamos entender o que é isso, para nós na prática. Apocalipse 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Pois dizeis, versículo 17: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabeis que tu és infeliz. Sim, você mesmo. Você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Jesus estava mandando essa carta para a igreja lá de Laodiceia. E o pensamento daqueles irmãos, daquela igreja é: eu estou abastado, nós estamos ricos, nós temos tudo, temos um bom trabalho, um bom salário, boas comidas, boas casas, veículos, temos tudo, nós somos ricos, nós estamos abastados, e nós não precisamos de mais coisa nenhuma. Aqueles homens, aquela igreja colocou o coração deles, nas coisas desse mundo, colocou o coração nas coisas passageiras desse mundo, amou este mundo, desejou este mundo, vivia para este mundo. Mas Jesus chega para eles e fala: não, nada disso. Jesus conhecia o coração, é como daquele jovem rico. A aparência é de um cristão, ele vestia a roupa de cristãos. Eu vou à igreja, eu cumpro os mandamentos, eu faço tudo o que é bom, eu sou uma pessoa boa, mas na hora que Jesus, ele penetra com os olhos dele dentro do coração daquele jovem, ele fala: não é nada disso, você não consegue cumprir nem o primeiro mandamento, quanto mais os outros mais de 600 mandamentos. É a mesma coisa aqui no coração do homem. A aparência era de que estava tudo bem, de que não precisava de mais nada, colocar a sua fé, o seu coração nas coisas que tinham. Mas quando Jesus, ele vai lá no coração deles, quando Jesus olha, fita os olhos naqueles corações, Jesus fala: não, vocês são infelizes. Olha para a vida de vocês, confiando na riqueza de vocês, confiando em seus bens materiais, confiando em seus trabalhos, confiando em suas casas, confiando em seus carros. Vocês são infelizes. Vocês não são ricos, mas sim, vocês são miseráveis. Vocês são pobres. Vocês são cegos. Vocês são nus. Ou seja, vocês não têm nada. Quando chegarem o último dia de vocês, vocês estarão com as mãos vazias, porque vocês não têm nada. O que vocês tinham eram as coisas deste mundo.
O que vocês tinham no coração eram as coisas deste mundo, eram os desejos deste mundo, eram as vontades deste mundo. Vocês viveram a vida inteira de vocês somente buscando as coisas deste mundo e acham que no último dia encontrarão a riqueza no céu. Jesus fala: vocês estão nus, vocês não têm nada, vocês não são ricos, vocês são pobres, vocês não são felizes, vocês são infelizes, miseráveis. No versículo 18 então, nós vamos entender o que é sermos ricos. Talvez nós chegamos a este lugar aqui, achando que somos ricos, e não somos, somos pobres. Mas agora que Jesus, Ele vai nos falar o que é ser rico, que tesouro é esse que nós devemos juntar. E Ele vai dizer então no 18, aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que você veja. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. Igreja, seja zelosa, seja cuidadosa e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei de se assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é o nosso tesouro, irmãos? Jesus está dizendo, Ele é o tesouro, é Ele quem nós devemos buscar, é Ele quem nós devemos encontrar. Você lembra aquele colecionador de pérolas? Aquele homem, ele colecionava um monte de pérolas, a Bíblia diz. Mas um dia, ele encontrou a pérola de grande valor, então ele desfez das outras pérolas, para ficar com aquela pérola. Quem é aquela pérola? É Cristo. Cristo é o tesouro. Se nós estivermos com Cristo, na nossa vida, é Ele quem estará no nosso coração, é Ele quem nos conduzirá à eternidade. Aquele que tem Cristo tem tudo. Aquele que tem Cristo será salvo, aquele que tem Cristo será o homem mais rico desse mundo. Jesus diz, eu te aconselho, compre ouros de mim. É Cristo que nós devemos buscar, é Cristo que nós devemos amar, é Cristo onde nós devemos ir, é a Cristo. Cristo é o nosso tesouro, Cristo é aquele que vai nos dar a eternidade, Cristo é aquele que veio para nos salvar, Cristo é aquele que vai nos enriquecer, Cristo é aquele que vai nos limpar, nos dar vestes brancas, nos limpar dos nossos pecados, Cristo é aquele que vai trazer colírio aos nossos olhos, abrir os nossos olhos espirituais para nós crermos nele. Cristo, a resposta que nós viemos a este lugar é Cristo. Se nós encontrarmos Cristo, nós encontraremos tudo. Se nós tivermos Cristo na nossa vida, nós seremos os mais ricos de todos os povos, o mais rico de todos os homens. A riqueza não está em coisas materiais, a riqueza está em Cristo. Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso bom tesouro, é Cristo. Cristo, aquele que tem Cristo, ele nunca mais se perderá. Quem tem Cristo, nunca mais aquilo correrá. Os tesouros desse mundo vão passar, as roupas, as vestes vão acabar, a traça vai correr, as coisas, as paredes vão trincar, a tinta vai sujar, os carros vão estragar, tudo vai acabar, os alimentos vão perecer, o nosso corpo vai adoecer, nós partiremos, mas Cristo não. Cristo é o bom tesouro, Cristo é eterno, aquele que tem Cristo, Ele tem todas as coisas, Ele nunca mais terá falta de nada. Aquele que se alimentar de Cristo, ele jamais terá fome. Aquele que beber de Cristo, ele jamais terá sede. Nós viemos a este lugar, não porque nós somos bons, mas porque Cristo é bom, não porque nós obedecemos a lei,
mas porque Cristo obedeceu toda a lei. Não porque somos ricos de coisas deste mundo, mas porque Cristo é rico. Cristo é a verdadeira riqueza do homem. Cristo é aquele que tem todas as coisas. Cristo é o Senhor. Aquele que encontrar a Cristo, ele encontrará o bom tesouro. Aquele que tiver Cristo no coração, ele terá tudo. Aquele que encontrar Cristo, ele terá paz eterna no seu coração. Aquele que encontrar Cristo, ele será reconciliado com o Pai. Aquele que encontrar Cristo, ele será perdoado dos seus pecados. Ele é o tesouro, meus irmãos. O nosso tesouro não é as coisas deste mundo. O nosso tesouro não é conquistar coisas. Isso tudo vai passar, isso tudo vai perecer, isso tudo vai acabar. Atente-se, Jesus diz isso para nós. Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Se o teu tesouro for Cristo, o teu coração, ele jamais perecerá. O teu coração jamais morrerá. Esse é o convite de Cristo para todos nós. Essa igreja de Laodiceia havia abandonado a Cristo por confiar em si mesmo. E Jesus está falando para ela: eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo: chegou o momento de vocês se arrependerem dos seus pecados. Chegou o momento de vocês reconhecerem as suas misérias. Chegou o momento de nós reconhecermos que nós não somos nada. Chegou o momento de nós pararmos de confiar em nós. E agora, confiarmos somente em Cristo. Buscarmos somente Cristo. Amarmos somente Cristo. Colocarmos a nossa fé somente em Cristo. E quando assim nós fizermos, Ele diz que então nós nos assentaremos com Ele e venceremos, porque Ele venceu. Que nessa noite possamos fazer uma reflexão da nossa vida. Será que Cristo tem sido o nosso tesouro? Será que nós temos nos saciado por meio de Cristo? Ou estamos buscando outros meios para saciar a nossa fome? Será que estamos andando inquietos neste mundo como Marta, de um lado para o outro, em muitos afazeres? Será que nós estamos vivendo como nesse mundo? Nós estamos aqui, irmãos, reunidos para podermos encontrar a Cristo. E espero que nessa noite você possa encontrar a Ele. Por isso eu convido os irmãos nesse momento a nós curvarmos a nossa cabeça para orarmos a Deus.